sessão inquérito. Veja, um professor, ele chega na escola para dar aula, recém-formado, de qualquer disciplina, de qualquer uma delas. Será, né, como o Edson falou, que o de matemática, ele chega com esse arcabouço necessário para ele ser um bom professor? Vamos supor que não. Vamos supor que a formação esteja deficiente em todas as disciplinas. O que dá suporte para esse professor? Né? Um professor é constituído do que ele estuda, do que ele acredita e daquilo que ele viveu. Porque ainda hoje a gente vê que se perpetua essa prática de esporte, por exemplo, pelo esporte, ou do jogo pelo jogo na escola. Será que está aí? Será que está nesse momento que ele chega na escola e o professor de matemática, por exemplo, tem um livro didático que organiza e sistematiza o que ele vai ensinar? Será que é... E aí o professor, como ele teve esse histórico, ele traz isso porque é aquilo que vai dar mais segurança para ele? E a formação não deu muito mais do que esse fazer? O que faz, né? Porque o professor é constituído de um saber fazer. O que a gente vê quando bate papo com os professores é que assim, ele fala, puxa, os alunos adoram minha aula, o gestor gosta muito da minha aula, eu tenho um bom relacionamento com o aluno, com professores, com pais, com tal. Mas na hora que você fala do componente sobre a importância, ele fala, não, aí eu tenho questões. Então ele cria um saber fazer próprio e que é um saber dele, que tem que ser valorizado até nesse modelo que a gente está falando, de um saber pessoal, mas que no fim, quando a gente vai ver em termos de conteúdo, os conteúdos são muito diversos. A gente não vê uma uniformidade naquilo que se aprende na educação física. E agora a base vem trazendo uma proposta, né, a base nacional, bem ou mal, de uma organização do que seria ensinado na escola no decorrer dos anos. Então, sim, esse professor que chega na escola, será que é isso? Ele se imune das ferramentas que ele tem, ele começa a trabalhar, ele cria um fazer próprio, mas cada um dentro da sua lógica. O que eu acho, assim, a questão, eu acho que a gente tem que pensar muito na cultura da escola. Existe uma cultura escolar. Essa cultura escolar, ela gera expectativas. Cada disciplina, quer dizer, cada figura, cada ator dentro desse cenário, ele deve cumprir algumas expectativas. O diretor cumpre a deles, a coordenadora a deles, os professores as deles. Há uma cultura para todas as matérias, inclusive para a educação física. Então é muito comum que o professor de educação física, a professora, a gente observa isso, né? Muitos se dão bem dentro dessa cultura escolar porque cumprem determinados papéis. Nem sempre é por aquilo que a gente gostaria que fosse. Mas ele é uma figura que, por desenvolver um conteúdo que não se dá na sala, se dá em ambientes mais informais, por exemplo, a quadra, o ginásio, o pátio, ele cria vínculos com os alunos que nem sempre o professor de sala de aula consegue criar. Não estou dizendo que eles não criam, lógico que eles criam também. Você vai encontrar professores de matemática, de geografia, de história, carismáticos, né, e muito bem relacionados. Mas o que eu quero dizer assim, que o professor de educação física, a professora, ela se encaixa dentro de uma cultura escolar. E o que essa cultura escolar está esperando do professor, né, é alguém que vai agitar, entre aspas, a escola. Esse agitar é organizar atividades ligadas à educação física, vinculadas aos jogos, né, à formação dos times para participação em eventos, desde um campeonato escolar até torneios que a escola venha participar, a organização de atividades tradicionais, né, no calendário escolar, como festa junina, dia das mães, dia dos pais, dia disso, daquilo, independência, né, semana da pátria, aquelas coisas. Essas são expectativas que se criaram, né?
Então, o que eu quero dizer assim, às vezes às vezes eu converso com egressos do curso de licenciatura que vão com muitas ideias, né? Mas eles encontram essa cultura escolar. Então, muitas vezes, não é que o professor ele não consegue fazer aquilo que ele viu, né? É que tem uma expectativa. Aí vai depender muito de como é que ele lida com isso, né? O quanto que ele consegue se acomodar, garantindo um pouco o que ele estudou, né? O que ele acredita, com também essa cultura. Então, a coisa é complicada nesse ponto, né? Agora, o que eu queria assim, resgatar é que eu acho que é uma ideia importante também dentro dessa lógica da mover-se educação, é que a gente tem plena noção de que muitos professores de educação física, né, ao conviverem nesses espaços, eles criam, entre aspas, as suas teorias. E muitos fazem isso de uma maneira bem feita, bem organizada. Ela talvez não seja sistematizada, porque aí realmente eu acho que na nossa formação, a preparação do futuro professor, não há uma preocupação dele se perceber alguém que cria teorias, né? Existe uma linha na pedagogia da educação física, mas é na pedagogia de uma forma geral, não é exclusiva da educação física, que é investigar os professores de sucesso. O que é isso? É você identificar como é que professores e professoras constituem-se como sujeitos da sua pedagogia. E esse sujeito da sua pedagogia é alguém que pensa uma teoria, que formula uma teoria. Não é uma teoria no sentido que a gente vê uma teoria científica. Talvez não seja nem uma teoria no sentido de uma teoria pedagógica, mas é uma teoria que ele cria juntando isso que ele aprendeu na faculdade, juntando a vivência dele, a vida dele, o conjunto de experiências que ele teve na escola, os anos de experiência, né? Esse embate, às vezes ajuste, às vezes conflito com a cultura escolar. E eles desenvolvem, como eu disse, teorias no sentido amplo da palavra, da sua prática, né? E que são muito bem, dão resultados excepcionais. Mesmo quando ele não tem necessariamente um conhecimento, né, de todas as abordagens de educação física, né? Talvez se alguém olhasse para aquilo que ele fala ou faz na quadra, alguém diria assim, ele é um tecnicista. Ou ele se ampara em reflexões que sustentam o seu procedimento, né? Mas ele faz aquilo tão bem feito que quando você conversa com egressos, com alunos desse professor, você percebe o impacto que teve neles.